intimidade comigo, sem dobrar os seus joelhos na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. O seu coração e desejo de me adorar. Foi pensando então que eu decidi a te me revelar, te mostrar alguns segredos. Pai, Gabi, Douglas, Robson, Yara, Azaf, Isabelle, graças a Pai. Pode vir o que vier. A paz, Gabi, a paz, Douglas, a paz, Isabelle. Deus abençoe aí o Azaf, Deus abençoe ao Yara, a paz, Robson. Sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, me sentar à mesa. Paz, a paz, Loren. Deus te abençoe. Então que eu decidi te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes contar comigo, seja pra lá o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não desistiu e verá livramento. Sou eu, o teu Deus. Se fechar uma porta, outra pra você eu abrirei. Diferença que tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, me irá sentar à mesa, quanto de glória eu não te honrar. Comigo, seja lá para o que for, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você será atingido e verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se fechar uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa, quanto por glória eu não te honrar. Graças a paz a todos os irmãos. Estou entrando aí agora. Paz, meus irmãos, olha só, eu estava aqui, né, compartilhando, né, nossa live e estava aqui pensando, né, esse tempinho tá bom mesmo de ficar em casa. Olha como é que Deus é maravilhoso. Nós estamos em casa e assistindo a palavra do Senhor. Deus deu essa oportunidade
para a gente pegar o nosso celular e abrir, né, na internet para assistir a live. Quer dizer, se você às vezes tivesse que ir para a igreja, já não iria, por causa do tempinho, ou uma enfermidade, um resfriadinho, já ia ficar em casa. E Deus deu essa oportunidade de você estar em casa, no seu aconchego, no seu cobertor, né, e assistir a palavra do Senhor. Viu como é que Deus é bom o tempo todo conosco e a gente não agradece, né? Essas pequenas coisas, né, que aparecem e a gente passa assim, ó, despercebido, né? E eu tava aqui pensando agora nisso, que a chuvinha aqui não para, né? Agradecer a Deus pela chuva que não para, entendeu? Que precisamos do sol, precisamos da chuva, mas estamos aqui, né? Deus é fiel nas nossas vidas. Amém? E aí, os irmãos estão animados para o ano novo? Para a chegada, né, do ano 2021, a esperança, né, que a gente possa melhorar as coisas, mas a Escritura diz que a tendência é essa mesmo, essas provações que nós estamos passando, essas provações que temos que passar, né, mas com Deus, né, Jesus no nosso barco, a gente consegue passar, enfrentar o que for, né? Então aí a gente tem que ter essa esperança, né? Para poder a gente sonhar, né? Deus vê a nossa oração, vê a nossa caminhada, né? Tudo, né? Devemos a Deus e ter esperança mesmo no ano de 2021 possa ficar melhor. Mas também depende muito de nós, não só de Deus, mas de nós, de caminharmos diferente, de fazer diferente, de querer mudança para o melhor, né? De cada um, né, ser como uma formiguinha e fazer a diferença, né? E juntos, possamos melhorar, né, o nosso ambiente, o que tiver ao nosso redor. Amém? Amém? Isso é muito bom, né? Tempinho assim, graças a Deus, né? A palavra de Deus fala que em tudo dá graça, né? E em tudo nós temos que dar graça, assim. Entrou agora a Monique, Tamires, Vinícius, a vovó. Deus abençoe a vocês todos. Ao José Carlos, a Cristina, tudo de bom aí para vocês, tá? Beijo gostoso aí, vovó. Graça e paz para todos os irmãos, né? Monique, José Carlos, irmã Marlene, né? A Tamires também, Vinícius, irmão Antônio, né? Que está entrando agora também. Graça e paz para irmã Lourdes. A paz do Senhor, irmão Antônio. A paz para minha mãe, para quem não conhece, é a Marlene, né? É a charada da nossa avó Marlene, né? A paz aí, mamãe, que Deus abençoe aí a sua vida. Tudo de bom, mãe. Amém? Amém. Vamos começar? Vamos começar com uma oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui agora neste momento, Pai. Te peço perdão, Pai querido, pelas coisas que eu fiz, falei e o Senhor não se agradou. Limpa meu coração, Pai querido. Dá um novo coração, Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor fala que quando a gente confessa a Ti, o Senhor nos perdoa e esquece tudo aquilo que nós fizemos, Senhor. Seja também com nossos irmãos que estão orando a Ti neste momento. Pai querido, venha dar uma live, um culto abençoado na Tua presença. Pai querido, que o Senhor possa estar usando nosso pastor, que ele venha falar conosco, Pai querido, a palavra que o Senhor ordenou a ele, que venha nos alimentar, que o Senhor possa, Pai querido, estar abençoando, Pai querido, livrando de todo mal, toda enfermidade, para cada filho Teu, cada família aqui representada, Pai querido.
essa noite maravilhosa na tua presença. Eu venho te agradecer por tudo, Pai querido. Aqueles que já entraram e aqueles que irão entrar, Pai querido, na nossa live, Senhor Jesus, para assistir a tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queria ler com os irmãos a passagem que se encontra no livro de Gênesis, Gênesis 7, versículo 1. Gênesis 7, versículo 1. Amém? Gênesis 7, versículo 1. Que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu estava essa tarde, né, fazendo essa palavra, né, porque hoje nós tivemos o culto presencial, né, o culto abençoado, né. Logo após nós tivemos a nossa reunião, né, com alguns irmãos, a nossa confraternização, né. Na realidade nós fizemos o último culto, né, presencial do ano de 2020, né, que foi uma benção. Amém. Glória a Deus, né, até por isso. Foi trazida uma palavra abençoada também, né? Só que a palavra que a qual eu estou trazendo foi a palavra que Deus me direcionou na parte da tarde. Uma palavra que vai falar muito em tudo que está acontecendo no mundo, na nossa igreja, e tudo que possa também vir a acontecer. Eu estava lendo o livro de Noé e comecei a meditar em algo interessante. A mesma dificuldade que nós temos hoje, até mesmo para poder pregar o Evangelho, Noé também teve. E vou falar mais. Noé foi tirado como louco. Noé foi tirado como homem que não tinha noção do que estava fazendo. Mas se nós começarmos a analisarmos e ver, Noé, ele procurou dar o melhor a Deus. Noé procurou fazer o melhor para Deus. Se nós pegarmos a passagem de Noé, nós vamos entender que Noé, durante 100 anos, ele falou com o povo. Ele falou para com o povo que em breve iria acontecer algo extraordinário. Em breve iria acontecer um dilúvio. E o povo não dava crédito a Noé. Até porque a Bíblia nos mostra que nunca tinha chovido. E Noé traz para o povo que ele estava construindo uma arca. Na realidade, creio eu que Noé queria também que o povo ajudasse. Mas o povo em si não ajudou e não deu crédito à palavra de Noé. O povo deve ter ficado imaginando assim: que negócio é esse de chover? Nós nem sabemos o que é chover. A palavra de Deus mostra que viu um orvalho e cobria as plantações. Um orvalho. Até então ainda não tinha caído sequer uma gota de água na terra. E Noé anunciando: olha, em breve, vai chover, e vai chover muito. Vai acontecer um dilúvio. E sabe o que acontece?
O povo não acreditava. Dessa mesma forma que nós falamos que Jesus está às portas, o povo também não acredita. O povo acha que isso é história. Se Jesus tivesse de vir, Jesus já tinha vindo. Já se passaram 2020 anos. 2020 anos. E estamos próximo de 2021 anos. E Jesus ainda não veio. Não é durante 100 anos falando. Olha, vai acontecer um dilúvio. E sabe o que acontece? Ninguém acreditava. Ninguém dava crédito à palavra de Noé. E hoje nós vivemos essa situação. Nós vemos algo muito parecido. Quando falamos que Jesus está voltando e as pessoas não acreditam. A palavra de Deus nos mostra homens que foram usados por Deus. Homens que foram homens de Deus. A palavra de Deus nos mostra duas situações. Homens que foram usados por Deus. E também a palavra de Deus nos mostra homens que eram homem de Deus. O que é ser usado e o que é ser homem de Deus? Quando eu falo homem, eu estou incluindo tanto homem quanto mulher. O que é ser usado por Deus? A Bíblia diz que uma certa vez Deus precisou usar uma mula. E Deus usou essa mula. Não quer dizer que a mula era de Deus. Não é no sentido de forma literal que eu estou falando. Sabemos que todos os animais é de Deus. Mas estou querendo dizer de Deus. Fazer a obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que homens de Deus são aqueles que, quando chegar naquele grande dia do julgamento, irá subir com Cristo. E usados vão ouvir assim, olha, Senhor, mas eu não operei maravilha em seu nome, não curei, não expulsei demônios. Mas sabe o que Jesus vai falar para ele? Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Pessoas usadas vão ouvir esse tipo de coisa. Tem pessoas que são uma bênção, muitas vezes, fora de casa. Mas dentro de casa é um atribulado, é um perturbado. Pessoa que causa só dissensão. Pessoas que causa problema. Pessoas que não é verdadeiro. A palavra de Deus fala que nós temos que ser sim, sim ou não, não. Tem pessoas que têm duas características. Uma dentro de casa, outra fora de casa. Fora de casa, que homem, que mulher, é uma bênção. Olha como Deus usa ele. Mas dentro de casa, só a família sabe como ele é. E a palavra de Deus nos mostra esses dois tipos de homens. Homem usado por Deus e homens de Deus. Homem de Deus vai ouvir naquele grande dia, vinde bendito do meu Pai. E homem usado, ou mulher usada por Deus, vai ouvir falar assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Mas pastor, o senhor está trazendo uma palavra muito dura. Eu estou trazendo uma palavra igual os dias que nós vivemos. Os dias são duros. Esse ano de 2020, Deus consentiu para mostrar para o próprio povo dele quem é e quem não é. Quem é crente e quem não é crente. Não existe crente meia boca. Tem pessoas que é crente, crê em Deus, como o diabo também crê em Deus. E o diabo não é diferente, ele crê e treme. E tem crente que só crê, mas não treme. Só crê em Deus, mas não teme a Deus. Eu quero trazer algo para vocês nesse ano de 2020 que está acabando. Eu quero trazer algo de reflexão.
2020 não será o mesmo. 2020 será de forma diferente. Deus está sacudindo o pé de árvore. E as folhas que estão amarela e podre e seca vão cair. A palavra de Deus fala que chega de enganação. Deus não quer mais. Ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno causa ânsia de vômito. Isso é o que a palavra de Deus nos fala. Ou nós temos que ser crente quente, ou então ser frio. Mas morno não dá mais. Chega de andarmos em cima do muro. Em cima do muro você tem tendência para cair para a direita ou para a esquerda. Mas o que a palavra de Deus fala é que nós temos que seguir em frente. Amém. Então não tem direita e não tem esquerda. Simplesmente seguir em frente. Que em frente é o nosso alvo. Em frente está Jesus. Outra coisa. Só que também nos mostra homens que tinham algo a mais com Deus. A palavra de Deus nos mostra homens que tinham algo a mais com Deus. Existiam homens usados por Deus. Existia homens de Deus. Mas existiam homens que tinham um pouco mais do que isso. Existiam homens que eram homens de Deus, homens usados por Deus, e homens que tinham intimidade com Deus. Eu quero te perguntar agora, há quanto tempo você não tem intimidade com Deus? Há quanto tempo? Há quanto tempo que você, a sua conversa com Deus é só pedir, 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 pedir? Há quanto tempo você não agradece a Deus até pelas lutas que você está passando? Pelos problemas, pela sua necessidade. Quando você tem intimidade com Deus, você consegue entender que Deus se faz presente até mesmo nas suas lutas. Deus se faz presente nas suas necessidades. Amém. Deus se faz presente em todo momento da sua vida. O problema é que muitas vezes nós só lembramos de Deus quando estamos precisando. Quando tudo vai bem. Quando Deus consegue realizar algo que a qual nós estamos pedindo, nós o abandonamos. Nós deixamos ele de lado. Eu consegui ver isso tudo que eu estou falando no culto que nós estivemos hoje, no culto presencial. Eu falei para os irmãos que foi uma benção. E foi uma benção mesmo. O último culto nosso do ano. Hoje foi o último culto nosso do ano. Se Jesus vir hoje, uma coisa eu posso falar para você. Eu fiquei feliz por ter ido no último culto do ano. Eu fiquei feliz por ter se confraternizado com os irmãos. Por ter tido comunhão com os irmãos. A palavra de Deus fala que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Amém. A palavra de Deus fala que tem que haver essa comunhão. Se você, de repente, ainda não pensou nisso, pense nisso. Sabe por quê? No céu vai ser eternamente a comunhão. De repente, você vai olhar assim, poxa, mas eu vou ter que ficar 24 horas do lado desse pastor, carequinha, barrigudinho. Eu vou falar assim, olha, eu vou ter todo o prazer de ficar do teu lado. Agora, se você quiser ir para o céu, vai ter que me aturar. Vai ter que ficar do meu lado. Porque isso faz parte de comunhão. Comunhão é ter amizade. Amém. É ter aproximação. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que ter comunhão com Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que ter comunhão com Jesus. E se eu não tiver comunhão com meus irmãos, como é que eu vou ter comunhão com Deus? Como é que eu vou ter comunhão com Jesus? Se eu não tenho comunhão com aqueles que eu estou vendo, como é que eu vou ter comunhão com Deus naquele que eu não vejo? É necessário isso. Só pode sentir isso quem estava no culto hoje. E a Bíblia nos mostra homens que tiveram um relacionamento mais íntimo com Deus.
A Bíblia fala de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os apóstolos. A palavra de Deus fala que Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha 3 que tinham intimidade com o próprio Jesus. Tinha 3 que eram mais próximos. A palavra de Deus fala que uma certa vez Jesus vai para o Getsêmani. Aí Jesus chama os 3. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Jesus vai no Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Sabe o que é isso? É intimidade, é amizade. Quando você tem intimidade, amizade com alguém, que você gosta de alguém, você quer ver alguém próximo a você. Você quer ver alguém do seu lado. Você quer ver alguém caminhando junto contigo. Ontem, eu estava conversando com um irmão, que eu e a pastora fizemos, um convite a ele. Tem aproximadamente 1 ano atrás, né, pastora? Foi. Eu vou falar porque ninguém sabe quem é, mas não vou citar o nome, as pessoas sabem que eu estou falando. Levou-se 1 ano. Nesse período eu falei para ele, tanto para ele quanto para a esposa dele: compre um cofrinho e guarde dinheiro e junte dinheiro, que no final do ano eu tenho algo para fazer para você, algo de bom. Quando foi ontem, eu conversei com esse irmão. Pena que esse irmão não teve condição ainda. Mas sabe por quê? Até mesmo eu sugeri isso a ele. Porque eu quero ele próximo a mim. Eu gosto dele. Gostamos da esposa dele. Amém. Dos filhos. Esse foi um dos motivos de eu ter perguntado a ele ontem. Porque se eu não gostasse, eu poderia muito bem fazer um aqui. Passou despercebido. É -1 perto de mim. Mas por eu gostar dele, por eu amar ele, eu queria ele próximo, eu quero ele próximo de mim. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que ele gostava mais. Tinha 3 que ele queria mais próximo dele. Um deles, chamado João, chegava ao ponto de deitar assim, no peito dele ou no ombro dele. Isso é intimidade. Quando você gosta e quando você ama, você quer a pessoa próxima a você. Vou tirar mais outra casquinha. Olha, isso é muito bom, gente. Tirar mais outra casquinha, gente. Isso é muito bom. Mas sabe por quê? É porque eu amo a minha esposa. Eu quero a minha esposa próxima a mim. Esse é um dos motivos que Jesus sempre buscava os 3. Jesus sempre estava com os 3. Eram pessoas mais chegadas. Quando você ama alguém, você quer próximo. E a palavra de Deus nos mostra que Deus amava Noé. Deus olha lá do céu e vê que a iniquidade, o povo, o pecado, estava corrompendo a terra. Deus já não aguentava mais. Deus já estava a ponto de descer e destruir toda a humanidade, toda a sua criação. Mas Deus olha lá de cima, vê um homem que ele acreditou. Um homem que ele viu que poderia resolver os problemas. E ele olha e vê Noé. Quando ele vê Noé, uma das coisas que ele fala para Noé: Noé, constrói uma arca e chama todo o povo, que eu quero salvar a humanidade através de você. Eu quero que a humanidade, que a minha criação não seja destruída. A palavra de Deus fala que Noé durante 100 anos falou com aquelas pessoas. Durante 100 anos, de repente Noé precisou de ajuda. Nesse período que a qual Noé falou com as pessoas, ninguém deu ouvido, ninguém queria saber de Noé. Outra coisa, a Bíblia fala de um homem chamado Noé. E Deus tinha tudo para acabar com a humanidade. Só que Deus vê Noé e resolve dar uma chance à humanidade. Sabia que de repente a sua família está tendo chance por causa de você?
Sabia que de repente Deus quer dar mais uma chance à sua família por causa de você? Sabia que Deus quer mais de você? Sabia que Deus quer mais que você se desempenhe? Ano de 2020 foi o ano de mostrar realmente quem quer e quem não quer. Entenda você que de repente a sua família ainda está viva, seus familiares, seus parentes ainda está bem por causa de você. Mas eu quero dizer para você, você que está desanimando, você que está querendo parar, entenda um negócio. De repente, a sua família ainda está existindo por causa de você. A palavra de Deus fala que quando Deus olha, Deus não viu a família de Noé. Deus viu Noé. E através de Noé, Deus queria realizar uma grande coisa, um grande feito na vida de Noé e na vida da humanidade. Deus manda o homem procurar homens para dar uma chance. Deus ainda procura homens para ele dar uma chance à humanidade. E Deus fala para Noé construir uma arca e chamar todos que queriam ser salvos para entrar na arca. Vou falar também uma outra coisa para você. Todo esse problema que nós tivemos durante o ano de 2020, quantas pessoas você convidou para entrar na arca? Eu lembro de pessoas, e eu sei pessoas, que quando estava no primeiro amor, era a pessoa que mais convidava pessoas para entrar na arca. E hoje? Como é que você está? O amor acabou? Se decepcionou com Deus? Deus foi injusto contigo? É uma reflexão. Uma outra pergunta. Ou você aceitou o convite para sair da arca? É esse que é o problema. De repente você não convidou ninguém para entrar na arca nesse ano de 2020. Mas de repente você aceitou o convite de alguém para sair da arca. Fica aqui fora. Aqui fora é mais fácil. Aqui fora é mais tranquilo. Esse negócio de ser crente é bom. Mas, irmão, é difícil. É complicado. Tu tem lutas. Aqui fora o negócio é bem mais tranquilo. Fora da arca. E deixa a vida me levar. Ainda vou te falar mais. É tão bom que tu vai falar assim, ó, a vida leva eu. Deixa a vida me levar. Ainda vai falar assim, ó, vida leva eu. Só que eu quero falar algo para você. Eu quero te contar uma história. Quando o dilúvio aconteceu, Noé tinha duas opções. Deus dá sempre o livre-arbítrio para nós, né, irmão? Deus dá sempre o livre-arbítrio. Noé tinha duas condições. Duas coisas que ele podia fazer. Uma, ficava dentro da arca, que era monótono. Toda hora via a mesma pessoa. Toda hora via os animais. Ou ia lá para fora, que só tinha pessoas mortas. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus não falou para Noé construir a arca para botar animais. Deus falou para Noé construir a arca para que a humanidade, para que o povo que estava ali entrasse nela. Deus dá sempre oportunidade. Ou você se salva, ou você vai para o inferno. A opção é minha, a opção é sua. Esse ano de 2020 foi um ano que é para nós refletirmos. 2021 é o ano de tudo ou nada. Ou se salva, ou morre de vez. Que isso, pastor? É verdade. É o ano que você realmente vai decidir ser salvo. Ou o ano que você realmente vai decidir morrer
como aquela humanidade morreu. Noé levou 100 anos para construir e pregou durante todo esse tempo. Toda essa situação de pandemia. Quantos conhecidos seu que morreu? Quantos que você falou com ele para entrar na arca? Quantos, meu irmão? Quantos que você falou para ele? Irmão, entra na arca. Entra na arca, irmão. Entrando na arca é vida, meu irmão. Se você entrar na arca, você tem salvação. Irmão, entre na arca. Quantos conhecidos seus, amigos seus, pessoas que você conversava, que você brincava, quantos? Quantos que morreram e você falou para ele entrar na arca? Ou quantos morreram e você nem comentou nada com ele? Eu quero falar algo para você. Você teve a oportunidade se você não comentou. E tudo isso, Deus naquele grande dia irá julgar. Naquele grande dia, Deus irá julgar, meu irmão. Pessoas que você teve a oportunidade de apresentar a arca para ele, para ser salvo, e você perdeu essa oportunidade. Toda essa situação de pandemias, muitas pessoas morreram. E você deixou eles morrerem. Vamos continuar? Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho atrás. Deus está dando oportunidade para você refletir este ano em tudo que você está fazendo na obra dele. Se você morreu hoje, será que você vai se apresentar a ele com suas mãos vazias? A palavra de Deus fala que nós temos que chegar até o Senhor com as nossas mãos cheias das obras que a qual ele botou em nossas mãos. Eu estou com a mão cheia aqui de controle, mas imagine, né, várias obras que Deus colocou em minha mão. Ou será que eu vou chegar lá e aqui, Senhor, eu era tímido, eu era medroso, eu era... Será que é dessa forma que nós vamos se apresentar a Deus? Deus tem muito para mim e para você. Coisa que você jamais imagina que pode acontecer, Deus tem para mim e para você. Deus só quer algo de mim e de você. Deus só quer algo de mim e de você. 3 palavras. O, B, D, C. 3 letras. 4 letras, né? O, B, D, C. 5 letras. Deus só quer 5 letras, minha e sua. 5 letras só. É obedecer. 7 letras? 7 letras? Obedecer. 8 letras. 8 letras. Que legal, né? Falei 3, falei 4, 5, 7. Só que Deus quer 8 letras, minha e sua. Obedecer. E Noé, quando Deus fala para Noé, a primeira coisa que Noé faz é ele obedece. Deus fala para ele construir uma arca e no mesmo instante Noé começa a construir uma arca. Eu sei que Deus já falou para você várias coisas. E quantas delas você já fez esse ano? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso que eu estou falando para você. Em tudo o que você está fazendo na obra dele. Se você morreu hoje, como chegará às suas mãos para apresentar ele? Não adianta só ser crente. Tem pessoas que pensam que vai ser salvo porque é crente. Vamos ter muita surpresa lá, tá? Se nós conhecêssemos todo mundo, nós vamos ter muita surpresa. Vamos chegar lá pensando assim, ó.
Fulano está lá e quando chega lá, fulano não está. Vamos chegar lá pensando assim, ó, fulano não vai estar. Quando chegarmos lá, fulano vai estar. Vamos ter muita surpresa. Outra coisa, você tem que dar frutos. Quantos frutos vocês deram esse ano? O ano de pandemia, o ano que está morrendo pessoas. Quantas pessoas vocês ganharam para Jesus esse ano? Não adianta só ter amizade. Ô, amiga! Ô, amiga, né, amiga? Ô, amiga, ó. Amiga, amigão. Mas na hora de falar de Jesus, não fala. Pessoa morre sem Jesus por causa de você. Pessoa muitas vezes está esperando que você fale de Jesus para ele e você não fala. Nós vamos ter que responder por isso também. Entenda isso. Outra coisa. Crente até o diabo é. Ele crê em Deus. Crê e treme. E nós estamos crendo em Deus? Nós tememos a Deus? Como estão olhando para você? Como uma pessoa maneira? Que é crente, mas não fala de Jesus? Pessoa que não fica enchendo o saco. Poxa, aquele crente é maneiro, cara. Ele não fala de Jesus, pastor. Ele não é chato que nem você não, pastor. Você não pode ter uma oportunidade que você fala de Jesus? Fala mesmo. Ah, eu sou amigo de fulano, sabe por quê? Porque fulano não fica falando de igreja não, fica falando de Jesus não. Será que é dessa forma que Jesus quer que nós façamos? Que nós agimos? Ou estão vendo você como chato, mas que fala a verdade? Será que as pessoas estão vendo você como chato, mas você fala a verdade? Fala que Cristo salva, Cristo liberta e leva para o céu? Ou até mesmo como maluco, mas está salvando vidas, povoando o céu? Deus manda Noé fazer a arca. Só que a madeira foi trabalhada. Foi passado betume isolador. Ele não usou qualquer madeira. Não é para fazer arca. Pode pegar qualquer madeira. Madeira flutua mesmo. Madeira moia. Como é que você está fazendo a obra de Deus? Relaxadamente? Ou você está dando o melhor de você para Deus? Noé podia questionar Deus. Noé podia questionar Deus. Então, Noé podia falar assim, ó, não precisa tanto, Senhor. Quantas pessoas falam assim, crente, sendo crente? Ah, não precisa ser crente assim, não. Não precisa ser tanto assim. Não precisa caprichar tanto. Será que Deus quer assim? Será que fosse para você, você ia querer de qualquer maneira? Será que fosse para o seu patrão, seria de qualquer maneira? Que se fizer de qualquer maneira para o nosso patrão, ele nos manda embora. E para Deus? Tem que ser de qualquer maneira? Muitas vezes nós não recebemos tudo que pedimos, porque nós questionamos a Deus. Questionar. Muitas vezes questiona quem está dirigindo o culto ou a live, quem está pregando, quem está louvando, quanto tempo está durando essa live, os dias de culto, e até por ter culto. Eu estou falando tudo isso porque isso aconteceu esse ano. Pessoa de questionar Deus, questionar o tempo de culto, por que ter culto,
Noé não questionou a Deus. Sabe por quê? Noé foi salvo e toda a sua família? Porque Noé não questionou a Deus. Entenda isso, hein? Outra coisa. Noé não fez isso. Noé não teve as indagações. Para que fazer isso? Tem pessoas que perguntam, para que fazer isso? Tá muito bom assim. Ah, tá bom, do jeito que tá. Meu irmão. Existem situações que Deus não quer ir até você, mas Ele quer que você venha até Ele. Muitas vezes nós temos culto, é porque Deus quer que nós vamos ir buscar Ele. Amém. Sabe por quê? Para Deus ir na sua casa, está indo agora. E você está indo na casa dele? E muitas vezes nós fazemos. Deus não precisa disso. Olha só o que nós fazemos. Não precisa daquilo. Está na hora de nós aprendermos com Noé. Deus foi exclusivo na vida de Noé. Eu só faço aquilo que é exclusividade na minha vida. É exclusividade? Eu fazer o que Deus manda? Se não é, eu não vou fazer. Agora, se é, eu vou fazer. Vou fazer com amor, com carinho, com Amém. dedicação. O que não for, não faz importância. Se não é exclusividade em minha vida, não faz importância. Já pensou se Noé pensasse assim? Ele não teria salvo ele mesmo e a sua família. De repente, tua família está precisando, dependendo de você para ser salvo. Pense nisso. Noé, para salvar a família dele, ele tinha que ter intimidade com Deus. De repente é o que está faltando para você, ter mais intimidade com Deus, para que a sua família seja salva. Amém. Para que sua família não acabe, para que a sua família não morra. Intimidade com Deus. Vamos lá. E como está a nossa exclusividade para Deus? A Bíblia manda nós chegarmos, a Bíblia manda nós chegarmos a Deus, que Ele chegará a nós. Então, se você está se afastando de Deus, Deus está se afastando de ti. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo Ele está de nós. Quanto mais distante de Deus, mais distante Ele está de nós. Ano de 2021 é o ano de nós se aproximarmos mais de Deus. É o ano de nós encurtarmos a distância. É o ano de nós termos mais relacionamento com Deus. Conhecer mais Deus. Buscar mais Deus. Vamos fazer um negócio? Vamos passar uma borragem no ano de 2020. Em relação ao nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que nós fizemos e fez com que Deus se afastasse de nós. Noé procurava estar perto de Deus. Então Deus livrava-o. Quer ter livramento? Chegai-vos a Deus. Quer que Deus te livre? Chegue a Deus. E Noé se preocupava com a arca. E Deus cuidava da sua família. Enquanto Noé se preocupava com a arca, Deus cuidava da família de Noé. Amém. Noé tinha desejo de estar na arca. E você tem desejo de estar na arca? Ou já acabou? Noé estava investindo o seu tempo na arca. E você tem invertido o seu tempo na arca? De repente, seria algo assim, ó. Não está dando para investir porque eu não tenho tempo.
o Covid. São tantos problemas, pastor. Não dá para investir meu tempo na arca não, pastor. Mas Noé não pensou assim. Foi com 100 anos. Noé levou 100 anos investindo na arca. Muitas vezes nós não queremos investir 30 minutos, 1h30 na arca. Quando você investe seu tempo na casa do Senhor, você não está perdendo, você está ganhando na eternidade. Quando você investe seu tempo na casa do Senhor, você está ganhando na eternidade. O tempo que você investe aqui, você ganha lá na eternidade. Amém. Na sua salvação. Amém. O ano de 2020 foi o tempo que Deus te deu para você investir nas coisas do reino. E o ano está indo embora. E você não entendeu isso. Mas hoje, eu como homem de Deus, estou te falando isso. Chega de ser crente meia boca. Chega de ser crente meia boca. Está na hora de sermos crente real. Deus quer mais intimidade contigo. Ele quer mais relacionamento contigo. Deus quer você na arca e não fora dela. É isso que Deus quer. Deus quer você na arca e não fora dela. Será que você não está vendo que Cristo está voltando? Ei, desperta tu que dorme. Cristo está voltando. Noé constrói a arca. Só entrou quem quis entrar. Ano de 2021, só entra na arca quem quiser entrar na arca. Deus te dá essa liberdade. Deus te dá esse livre-arbítrio de você querer ou não querer entrar na arca. E você está dentro ou está fora da arca? A escolha é sua. A escolha é minha. Eu escolhi. A luz acabou de novo, mas a live não acabou. Outra coisa. Noé salvou ele e a família dele. Aí você escolhe ser salvo e salvar sua família, ou se perder e perder sua família também. A escolha é sua. Não sou eu que escolho para você. Ano de 2021 é o ano de nós realmente entendermos e reconhecermos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que nós precisamos estar dentro da arca. Que nós necessitamos estar dentro da arca. Não é hora de nós pararmos. Se Noé tivesse parado com 50 anos de construção, será que Noé teria sido salvo? Ele e a família dele? Será que a humanidade teria sido salva? É para você pensar. É para você analisar. Meu irmão, eu te amo tanto, a ponto de trazer esse sermão faltando 5 dias para terminar o ano. Mas se o senhor me ama tanto, pastor, como é que o senhor fala tão duro? Se faz necessário. Sabe por quê? Essa doença veio para esfriar a igreja de Deus. E eu, como profeta de Deus, eu tenho que falar. De repente você pode estar pensando assim: pastor, mas no momento eu não tenho tempo. Eu quero falar algo para você, de Deus. O diabo quer tirar todo o seu tempo para você não estar na presença de Deus. O diabo não quer que você tenha tempo, não. O diabo quer te ocupar com várias coisas para que você não fique na presença de Deus.
A salvação é livre-arbítrio. Ou você deseja ser salvo, ou você deseja ser condenado. É desse jeito que é a salvação. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus quer salvar a minha família, como quer salvar a sua. Mas depende de você. Deus quer te usar da mesma forma que usou Noé. Da mesma forma que Deus agiu na vida de Noé. É desse jeito que Deus quer te usar. Ei, meu irmão, se você ama tanto a sua família, faça o que Deus já te mandou. Faça o que Deus quer que você faça. Chega, meu irmão. Acabou. Daí para frente, as coisas tendem a piorar. Principalmente se não estiver nos caminhos do Senhor. Aí você vai ver o que é a porca torcer o rabo. Aí você vai ver quanto é difícil a vida aqui na terra. Mas com Cristo nós temos tudo de melhor. Tudo de bom. Problemas vamos ter? Vamos. Dificuldades vamos ter? Vamos. Lutas vamos ter? Vamos. Mas nós temos o Consolador que irá nos amparar, que irá nos proteger. Entenda isso, meu. Entenda isso. Deus quer te usar da mesma forma que usou Noé. Deus, da mesma forma que fez com Noé. É desse jeito. É dessa forma. É assim que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida também. Entenda isso. Receba essa palavra. Foi trazida com amor e carinho. Ei, não desista. Não pare com os sonhos de Deus. Deixa Deus realizar os sonhos na sua vida. Essa palavra eu queria deixar para você na noite desse dia. Meu irmão, eu te peço, reflita tudo isso. Amém? Amém. Vamos ouvir um louvor, né? Que tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando. Quando nós falamos, sabe de quê? Prioridade. Onde que está a minha e a sua prioridade? Rio, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Se dobrar os teus joelhos na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Você deu o coração e viu o desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar, te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Quando for a tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido e verá livramento. Sou eu, o teu Deus. Se fechares uma porta, outra para você eu abrirei. Diferença é onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glórias e de honra. Sondei o seu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que eu decidi a te me revelar. Me contaram os segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto não for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for.
1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terás livramento. Sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. Diferença onde não tem paredes, só pra te mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto te glória eu não te honrar. Domingo, seja lá pra o que for, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, terás livramento. Sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Glória a Deus. Filho, Aleluia. contigo eu estou. Glória a Deus. Amém. Para todos os irmãos que estiveram conosco durante esse ano, né? E até mesmo estão cultuando a Deus através dessa live. Eu quero já de antemão desejar, né? Tudo de bom. Nós ainda vamos ter mais um culto, que seria quarta-feira. Será, né? Será quarta-feira. E que Deus tem muito para falar conosco no culto de quarta-feira também. E o desejo meu maior é que nós venhamos entender essa palavra, trazer na tábua do nosso coração e botar em prática no ano 2021. Porque Deus tem o melhor para mim e para vocês também. Tá bom, meu irmão? Receba essa palavra. Amém. Deus abençoe a todos que assistiram. O inimigo ficou furioso, que não queria que o pastor Alberto trouxesse a palavra, né? Mas nós o quê? Fizemos o quê? Sentimos vitoriosos, porque não foi impedimento da luz, não foi impedimento de nada que deixou que a gente parasse no meio do caminho. E é isso que os irmãos têm que fazer. Não pode deixar uma coisa atrapalhar a sua caminhada com o Senhor. Deve seguir em frente. Vai ter interrupções, sim, mas você tem que seguir adiante para receber a sua vitória. Amém? Amém? Deus abençoe a semana de vocês e tudo de bom. Amém? Vamos orar? Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, e te louvamos por cada vida que estava aqui conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que dê uma semana abençoada que está começando hoje. Semana de vitória. Deus, em nome de Jesus, continue guardando, protegendo e livrando de todo mal. Deus, eu te peço, Deus, que todo espírito de enfermidade, Deus, bata em retirada. Deus, que não alcance a nossa tenda. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, vitória para o seu povo. Te peço, Deus, que tu venha, Deus, de forma sobrenatural na vida de cada um. Agora também eu te peço, Deus, dai uma noite de sono tranquila, abençoada. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam amém. Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Dê um abraço nessa pessoa mais linda que está do seu lado e dá um beijo. Amém. Deus abençoe a todos.